Finalmente, meus amigos, a Sony liberou uma lista de 39 jogos de PlayStation 5 que dão suporte, então, para o novo padrão Dolby Atmos, mas existem algumas regrinhas que você vai ter que seguir para ter o melhor proveito do Dolby Atmos direto da sua televisão, soundbar ou receiver. Agora, fica aquela pergunta, será que vale a pena a gente gastar mais dinheiro para quem ainda não tem uma televisão ou uma soundbar compatível com Dolby Atmos e tirar proveito aí dos jogos não só do PlayStation 5, mas dos consoles da Microsoft Xbox? Vem comigo que o programa tá completo, eu vou tentar responder suas dúvidas, dar dicas e também comentar o que eu achei desses jogos porque eu testei algum deles na lista. Vem comigo. Caros amigos gamers, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o André Vandoni. Hoje o Dolby Atmos então é uma realidade nos dois melhores consoles de videogame que a gente tem no mundo, a linha de consoles Xbox, inclusive com o lançamento do Xbox Series X e Series S, e também agora no PlayStation 5. Demorou, mas chegou. Eu aqui no canal, vocês sabem, eu já fiz vários vídeos sobre o Dolby Atmos, eu uso o Dolby Atmos aqui no meu setup desde 2017 com a chegada do Xbox One X, que teve aí vários jogos atualizados como Gears of War 4, Forza Horizon 4, né? Rise of the Tomb Raider e outros, e eu já pude jogar esses jogos, tive essa experiência muito boa e imersiva que o Dolby Atmos oferece. Fiquei muito feliz, como vocês viram aí nos últimos vídeos, que também agora os donos do PlayStation, que já tem aí uma TV, uma soundbar ou um equipamento de home theater compatível com o Dolby Atmos, vai poder ter a mesma experiência. O que me impressionou é já a quantidade de jogos disponível nesse momento, desde que a atualização chegou aí no início de setembro para os donos do PlayStation 5, liberando o Dolby Atmos. E muitos desses jogos eu tenho certeza que você já tem aí na sua biblioteca e outros, inclusive, fazem parte do catálogo da PlayStation Plus para quem é assinante desse serviço de jogos da Sony, beleza? Bom, vocês estão vendo aí, eu tô no site Flat Panels HD, eu gosto muito dessa fonte de informação. Vocês estão vendo aí, a matéria é atual do dia 22 de setembro de 2023, ó, os primeiros jogos que funcionam com Dolby Atmos no PlayStation 5, beleza? E aqui, como é que é o padrão? Todos os jogos que utilizam a Tempest 3D Audio Tech, que é um recurso criado pelo Mark Cerny, o desenvolvedor aí do PlayStation 5, que faz parte aí do console PlayStation 5 para quem usa fones 3D da linha Pulse da Sony, ou hoje mesmo já foi até atualizado, e televisões normais podem ter aí esse impacto diferenciado do som 3D da Tempest, da tecnologia Tempest da Sony, tá? E então esses jogos que são compatíveis com a Tempest 3D Audio vão funcionar automaticamente como Dolby Atmos em dispositivos com saída HDMI. Aqui tá a lista oficial dos jogos com suporte para o Dolby Atmos, tá? Vocês estão vendo aqui, a lista é grande: Assassin's Creed Valhalla, Astro's Playroom, Call of Duty Black Ops Cold War, Call of Duty Modern Warfare 2, Cyberpunk 2077, que voltou em alta agora desde o lançamento da DLC, Death Stranding Director's Cut, Demon's Souls, Devil May Cry 5 Special Edition, tá? Muitos desses jogos também que tem aí compatibilidade com o Xbox também estão ok, tá? Ó, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, e assim vai, a lista é grande, tá? São 39 títulos. Mas veja aqui, ó, jogos novos ou existentes podem ser atualizados ou criados com um mix Dolby Atmos personalizado. E aí nessa ideia de criado com um mix personalizado do Dolby Atmos, entra o primeiro jogo oficial da Sony em ter o Dolby Atmos nativo, que é o novo Spider-Man 2, que tem lançamento previsto pro dia 20 de outubro. É um jogo que eu tô muito hypado, e esse Insomniac já confirmou que vem trabalhando diretamente com a Dolby, e ele vai ter um áudio totalmente tridimensional baseado no Dolby Atmos, beleza? Mas claro, também vai ser compatível com Tempest 3D para quem usar em fones de ouvido ou pela televisão que não é compatível com Dolby Atmos. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Agora, se a gente comparar com o Xbox, o console da Microsoft, ele tem praticamente o dobro. Eu tô aqui no site True Achievements, onde tem uma lista de jogos aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Aqui eu contei 68 jogos que são compatíveis com o Dolby Atmos já de cara em toda a linha de consoles Xbox. Eu vou explicar para você como é que você tem acesso a isso, tá? Aqui na página da Microsoft eu contei mais 10 que não estavam naquela lista, que também dão suporte para o Dolby Atmos, e desses aqui eu testei bastante, tá? Então, para você usufruir do padrão Dolby Atmos, seja no Xbox, seja no PlayStation 5, você precisa, claro, como eu disse aí,
ter um jogo compatível com esse padrão Dolby Atmos, ter uma televisão compatível com o codec Dolby Atmos para transição de sinal via o HDMI. Essa televisão tem que ser compatível com HDMI ARC/iARC e também você precisa ter na outra ponta uma soundbar ou receiver compatível para ter aí a transição do canal do Dolby Atmos, tá? Eu vou explicar mais pra frente que algumas TVs que dão suporte pro Dolby Atmos simulam apenas esse padrão se você usar apenas os alto-falantes da televisão. Inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, com uma lista de televisões e soundbars que tem, de uma certa forma tem custo-benefício e já entrega aí o suporte do Dolby Atmos, caso você ainda não tenha e queira comprar agora, tá? Para usufruir do seu console Xbox e PlayStation 5. Mas eu também vou te dar dicas mais pra frente de como você usufruir de um padrão de áudio espacial 3D do seu PlayStation 5 ou Xbox, mesmo não tendo equipamentos compatíveis com Dolby Atmos. Então fica comigo até o final que vai valer a pena. E para ajudar aqui no meu trabalho, dê seu like, compartilha o meu vídeo para mais pessoas conhecerem meu trabalho. Aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações. A gente tem semanalmente entrando vários vídeos aqui no canal. Muito obrigado pelo carinho e apoio de vocês. E vamos embora lá seguir com a matéria. Agora, meus amigos, preste atenção numa coisa, que isso é um ponto que vai diferenciar o PlayStation 5 com Dolby Atmos e o Xbox com Dolby Atmos, tá? Ó, esteja ciente que o PlayStation 5 oferece suporte para o Dolby Atmos apenas com dispositivos conectados na HDMI, ou seja, uma soundbar, um receiver compatível, beleza? E não em fones de ouvido, tá aqui bem claro. Diferente da Microsoft, que oferece então o recurso que você baixa o aplicativo ali do Dolby Access, que oferece já então gratuitamente o Dolby Atmos quando você estiver assistindo seus serviços de streaming, Netflix, Amazon Prime Video, o que seja, ou jogando algum jogo que é compatível daquela lista que eu mostrei para vocês do Xbox. Mas se você quiser ir além e jogar com fone de ouvido no seu Xbox, tendo aí o suporte do Dolby Atmos, caso você já tenha um fone de ouvido compatível com Dolby Atmos, ou apenas queira que o Dolby Atmos simule no fone de ouvido que você já tem, é possível você pagando um valor ali na casa dos R$40, se eu não me engano, perto dos 50, que é o custo de você ter a habilitação do Dolby Access para fone de ouvido nos consoles Xbox. Por enquanto, isso não chegou no PlayStation 5, então, para quem tem fones de ouvido, vai continuar usando a Tempest 3D Audio, que é a tecnologia da Sony, que cria uma simulação em fones de ouvido que não tem essa tecnologia, mas que nos fones de ouvido da Sony, da série Pulse 3D, ela faz o efeito mais perfeito tridimensional. E aí vem um outro ponto que também está aqui nessa matéria que me chamou a atenção sobre o PlayStation 5 e o seu suporte para o Dolby Atmos. Presta atenção aqui, ó. O áudio do jogo Atmos é transmitido como Dolby Match 2.0. Na verdade, o áudio é baseado em PCM, que é o Pulse Code Modulation, que é um áudio sem compressão com os metadados Dolby Atmos, né? O que significa que a sua televisão deve suportar o HDMI e ARC. E aí coloca aqui até entre aspas, ó, o ARC normal não é suficiente. Olha só, presta atenção. Ou alternativamente você pode ligar o sinal HDMI do PlayStation 5 através de um receptor ou barra de som antes de ligar a televisão, como eu falei anteriormente, né? Boa parte das TVs hoje, meus amigos, já dão suporte para sair da HDMI ARC/iARC. As TVs 4K aí já dão esse suporte, mas TVs de entrada mais básica você pode ter apenas a limitação do ARC, tá? Mas como eu falei no começo, eu vou te falar agora que existem outras alternativas para você ter um áudio 3D muito interessante, mesmo que você não tenha uma soundbar ou um receiver compatível com Dolby Atmos para tirar proveito aí no seu Xbox Series ou no seu PlayStation 5 ou PlayStation 4 ou o que seja, mas que também nem todos esses jogos da lista podem apresentar a verdadeira experiência Dolby Atmos. Muitas vezes pode criar apenas uma atmosfera diferente, um espaçamento de som e não colocar corretamente a posição do áudio, como acontece no Dolby Atmos, que em alguns casos, como foi aí Gears of War, Forza Horizon 5, que eu trouxe aqui vídeo para vocês, que tem uma cena de um avião que passa por cima e esse avião você sente que ele passa exatamente por cima da sua cabeça. Baseado nisso, eu recebi muito feedback de vocês dizendo que já tinha atualizado o PlayStation 5 e mesmo não tendo uma soundbar, perceberam que na televisão que vocês têm em casa tinha um aprimoramento de som, tinha uma expansão sonora. Eu fiquei muito feliz com isso, mas também tem um amigo meu que joga aí Street Fighter e tem o PlayStation 5, inclusive comprou até aqui por dica do canal aquela soundbar da LG S90QY, que eu trouxe aqui vídeo no canal. Se você não viu, o card tá aqui em cima, inclusive testando o PlayStation 5 e Xbox Series.
com esses jogos em Dolby Atmos, nessa ação de bar, e ele me questionou ali que no Street Fighter ele não viu diferença. Bem, o Street Fighter é um jogo mais linear, é um jogo que mais é porrada ali, tem aquelas vozezinhas, aqueles sons limitados. Eu acho que o Dolby Atmos, meus amigos, você vai ter proveito em um jogo de aventura, um jogo mais realístico, de envolvimento tridimensional da câmera. Por exemplo, um jogo de corrida como Forza Horizon, ele criou uma espacialidade muito grande, ele tem um tridimensional muito bem aproveitado o jogo dentro do container Dolby Atmos. Eu já experimentei, é real, entendeu? Confirmo isso pra vocês. Então eu acho que um jogo de luta como um Tekken, que apesar dele estar na lista ali, Tekken 8 no Xbox é compatível com Dolby Atmos, ou um Guilty Gear, ou mesmo o Street Fighter, eu acho que ele não vai entregar tudo, como também acontece. Muitos dos filmes que estão aí na Netflix, que dizem ali que dão suporte ao Dolby Atmos, quando você vai assistir no equipamento Dolby Atmos compatível, você percebe que é mais uma espacialização do áudio e não em si o efeito tridimensional de coisas acontecendo em tudo quanto é canto da sala, como é para acontecer no Dolby Atmos, entendeu? Dessa lista de jogos compatíveis com Dolby Atmos do PlayStation 5 e Xbox, eu joguei vários, tá, meus amigos? E eu posso dar minha opinião sincera que eu percebi muita diferença sonora em alguns casos, outras nem tanto. Por exemplo, Horizon Forbidden West, na versão de PlayStation 5 aqui, é um jogo que, como ele é mundo aberto e tem muitos sons da natureza, de pássaro, daqueles bichos, foi colocado um tridimensional dele muito interessante. Returnal, pra mim, foi uma das melhores experiências do Dolby Atmos. O Spider-Man original de 2018, versão de PlayStation 5 Remaster, e o Spider-Man Miles Morales, eu não percebi tanta diferença assim com Dolby Atmos. Tô muito curioso para saber como vai ficar o Spider-Man 2, visto que esse vai ser nativo Dolby Atmos e não uma conversão da Tempest 3D Audio. E pelo lado do Xbox, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, o Forza Horizon 4, Gear 5, Forza Horizon 5, são jogos que realmente fizeram um diferencial aqui na minha sala. Tem muitos outros. Por exemplo, Assassin's Creed Valhalla, eu não achei que ficou legal. Um jogo que eu me lembro aqui que também me decepcionou bastante na ideia do Dolby Atmos foi Resident Evil 2, lá do Xbox, que eu comprei a versão do Xbox e é Dolby Atmos, como vocês viram aí na lista, mas que, na minha visão, ele não ficou tão real. E a versão do PlayStation 4, né, na época não tinha Dolby Atmos, como vocês sabem, não tem até hoje, mas o som PCM 3D colocado pela Capcom na ideia pro PlayStation, eu achei que teve muito mais dispersão sonora, muito mais impacto, muito mais vida do que o que a Capcom, aí foi o erro da Capcom, não tem nada a ver com o console ou com a Dolby, entendeu? Foi a Capcom que não soube trabalhar o mix de áudio correto, que, na minha opinião, a versão do Resident Evil 2 do Xbox One e a versão do Resident Evil 2 do PlayStation 4, o Xbox ficou com som mais apagado, moco, diferente do PlayStation 5, ficou mais cristalino, mais tridimensional, mais imersivo. Na minha opinião, o Dolby Atmos é algo tremendo, surreal, que valoriza muito, não apenas filmes, mas hoje jogos também. E se você pode, vale a pena você investir sim em uma nova televisão que dê suporte para o Dolby Atmos, principalmente para ter a transição depois que você comprar uma soundbar também compatível com o Dolby Atmos. Ou se você já tem esses equipamentos em casa, comece a usar agora, porque você vai sentir uma diferença enorme, fato. Beleza? Mas caso você não tenha condição agora de comprar uma televisão nova, ou já tem uma televisão e não tem condição de comprar uma soundbar para ter direito aí ao Dolby Atmos corretamente, você pode usar os efeitos que tem aí na soundbar que talvez você já tenha, ou no equipamento de áudio que você já tem aí, uma home theater ou um receiver, por exemplo. As soundbars hoje tem uma opção chamada DTS Neural X, que pega 2 ou mais canais e transforma aí em 7 canais, ou cria um efeito surround muito mais aprimorado usando todos os canais de áudio que venha na sua soundbar, mesmo que ela não seja Dolby Atmos. Mas se você tem receiver, você também pode colocar a ideia do DTS Neural X, caso o seu receiver seja compatível, que ele vai criar também uma equalização melhor e usar tridimensional mais adequado para criar um efeito de expansão sonora muito melhor. Bom, tá aí, esses são todos os jogos novos que você que é dono de PlayStation 5 já pode usufruir agora do Dolby Atmos, caso você tenha uma soundbar e uma televisão compatível com esse padrão, beleza? Esse é o critério número 1, jogo, televisão e equipamento de áudio compatível com Dolby Atmos. Diferente do Xbox, que toda a plataforma Xbox, desde o Xbox One lá de 2013, já pode ter acesso a jogos com Dolby Atmos, e a gente viu ali que a lista da Microsoft tá na casa de 78 jogos hoje compatível com o padrão Dolby Atmos. Infelizmente, quem tem muito jogo de PlayStation 4 não vai poder usufruir aí
desse recurso exclusivo do PlayStation 5, porque são jogos de PlayStation 5 que teve atualização ou são compatíveis com a Tempest 3D Audio Tech da Sony, tá? Então PlayStation 4, mesmo tendo aí alguns jogos que tem a ideia de som espacial, não vai ganhar conversão para o Dolby Atmos quando você jogar esses jogos no seu PlayStation 5 ligado numa televisão com uma soundbar compatível, tá? Mas você pode usar, como eu falei, de recursos dos próprios equipamentos, como o DTS Neural X, para criar um campo tridimensional usando todos os canais de áudio que tem a sua soundbar ou receiver ou home theater, beleza? Essa é uma possibilidade para vocês. Agora cabe a expectativa da Sony também trazer o suporte para o aplicativo do Dolby Access e liberar aí para donos de fones de ouvido que já tem compatibilidade com o Dolby Atmos ter a experiência completa no console dela, como a Microsoft já oferece aí no seu console Xbox, tá bom? Então deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, comenta também se você já está usando o Dolby Atmos no seu PlayStation 5, o que você achou, você comprou uma TV nova, uma soundbar nova? Deixa aqui nos comentários qual modelo de televisão que você tem e soundbar que você tem, que você tá tirando proveito aí desses jogos. E no caso do Xbox, qual o jogo que você indica aqui pra galera que tem Xbox e que não sabia que era Dolby Atmos? Tem vários que vocês podem testar, beleza? Eu vou ficando por aqui, Deus abençoe a todos, muito obrigado pelo carinho e apoio, vou deixar link aqui de compra de televisão e soundbars, receivers que são compatíveis com Dolby Atmos, quem sabe não é a hora de você aproveitar uma dessas ofertas e já comprar aí seu equipamento novo com preço especial que a gente traz aqui pra você com esses links de afiliado, tá bom? Vou deixar também o nosso grupo de oferta do WhatsApp e do Telegram, entra lá atualizado toda semana com mais dicas, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, tchau!